Os versículos de Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 6, oferecem uma orientação rica e profunda de Paulo sobre o comportamento que deve marcar a vida de cada cristão. Viver em apoio mútuo, buscando sempre o bem do outro e a unidade em Cristo. Paulo exorta a igreja a agir com amor e solidariedade, especialmente em relação àqueles que enfrentam dificuldades na fé, reforçando que cada um deve colocar-se à disposição do próximo, em vez de buscar apenas o próprio interesse. Para Paulo, a força dos mais maduros na fé é um presente que deve ser compartilhado e utilizado para a edificação coletiva da igreja, de modo que todos possam crescer juntos em amor e em santidade. Nessa passagem, Paulo também nos lembra do grande exemplo de Jesus Cristo, que viveu de forma altruísta, aceitando os sofrimentos e as injúrias em favor da humanidade. Ele orienta os cristãos a imitarem essa atitude, buscando sempre servir e acolher o próximo, especialmente aqueles que estão passando por dificuldades. Paulo finaliza esses versículos com uma oração, pedindo a Deus que conceda aos crentes o mesmo sentimento de unidade, para que, unidos em um só coração e uma só voz, possam glorificar a Deus e proclamar seu amor. Essa passagem nos diz: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, visando o que é bom para a edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos de Romanos se encaixam em uma carta que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, abordando a importância da unidade e do amor ao próximo dentro da comunidade de fé. No contexto dos primeiros cristãos, havia muitas diferenças culturais, religiosas e de maturidade espiritual entre os membros da igreja. Em especial, Paulo fala aos fortes, ou seja, àqueles que já possuem um conhecimento mais profundo da fé e que têm maior experiência em lidar com os desafios da vida cristã. Ele os incentiva a usar essa força para sustentar aqueles que ainda são fracos, que podem ser cristãos mais novos, ou aqueles que ainda estão desenvolvendo sua compreensão e fé em Cristo. O termo fortes não se refere a uma superioridade moral, mas sim a uma maior compreensão e vivência da fé, que vem com o tempo e a experiência. Paulo ensina que esses cristãos, em vez de buscarem agradar a si mesmos, devem ser uma fonte de apoio e encorajamento para os outros, sendo exemplo de paciência e humildade. Ele traz uma perspectiva clara de que os dons e a força espiritual de cada um foram dados por Deus para que fossem utilizados no serviço ao próximo. Nessa orientação, Paulo destaca a importância de olhar além dos próprios interesses, buscando sempre o que é melhor para a edificação da comunidade cristã. Ao trazer o exemplo de Jesus, Paulo estabelece um padrão elevado. Jesus, que tinha toda a autoridade e glória, escolheu viver de forma humilde, servindo aos outros e, inclusive, aceitando o sofrimento em favor da humanidade. Quando Paulo diz que Cristo não agradou a si mesmo, ele está lembrando aos cristãos que Jesus não viveu para seu próprio benefício, mas entregou-se completamente pelo bem de cada um de nós. Isso nos ensina sobre a importância de não buscar uma vida centrada apenas em nossas vontades e preferências, mas em servir ao próximo e apoiar aqueles que estão em necessidade. Paulo também fala sobre o valor das Escrituras, dizendo que
tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. A Bíblia, segundo ele, é uma fonte inesgotável de paciência e consolo que Deus deixou para que enfrentemos os desafios com coragem e esperança. As histórias e ensinamentos bíblicos não são apenas relatos do passado. Eles contêm lições vivas que nos ajudam a desenvolver a paciência, nos fortalecem na fé e renovam nossa esperança. Por meio das Escrituras, encontramos conforto para nossas dores e clareza para lidar com as dúvidas e incertezas. Ao final do trecho, Paulo ora para que Deus conceda à comunidade cristã um mesmo sentimento, um coração unido e o mesmo propósito. Ele pede que, ao buscarem essa unidade, os cristãos glorifiquem a Deus juntos, unânimes e a uma boca. Essa união não significa que todos tenham que ser iguais ou pensar da mesma forma em tudo, mas que compartilhem um mesmo espírito de amor e serviço, colocando a vontade de Deus acima dos próprios interesses. A unidade da Igreja reflete o amor de Cristo e fortalece a fé de todos, criando um ambiente onde cada um pode crescer e servir a Deus plenamente. A mensagem de Paulo é um chamado ao amor incondicional e à paciência com o próximo, valores essenciais para uma vida cristã autêntica. A vida de fé não é um caminho fácil, e todos, em algum momento, passamos por fraquezas, dúvidas e dificuldades. Por isso, é necessário que estejamos unidos em uma comunidade onde possamos receber e oferecer apoio. Deus nos chama a ser instrumentos de seu amor e a viver de forma altruísta, colocando os interesses dos outros acima dos nossos, especialmente em relação aos que ainda são fracos na fé. A maturidade espiritual traz consigo a responsabilidade de usar a força e os dons que recebemos para sustentar e edificar aqueles que ainda estão em crescimento. O exemplo de Cristo é a base de nossa atitude em relação ao próximo. Jesus, que era perfeito e sem pecado, carregou sobre si as nossas fraquezas e pecados, aceitando as ofensas que eram dirigidas a Deus em nosso lugar. Essa é uma lição grandiosa de humildade e compaixão, que nos desafia a fazer o mesmo em relação ao nosso próximo. Devemos lembrar que Deus nos chama a não vivermos de forma egoísta, mas a sermos como Cristo, que abriu mão de seu próprio conforto para que pudéssemos ter vida em abundância. Além disso, Paulo nos lembra do valor das Escrituras como fonte de orientação, paciência e esperança. A palavra de Deus é um tesouro que devemos buscar diariamente, pois ela nos consola e fortalece a cada dificuldade. No mundo atual, onde as distrações e dificuldades são constantes, é essencial encontrar tempo para ler e meditar nas Escrituras, permitindo que Deus fale ao nosso coração e renove nossa fé. A Bíblia nos proporciona uma visão de esperança que transcende as situações temporais e nos direciona para o que é eterno. A unidade é outro ponto fundamental desta mensagem. Deus deseja que sua igreja seja um corpo unido, onde cada membro valoriza o outro e trabalha para o bem comum. Essa unidade é um testemunho poderoso do amor de Deus para o mundo e uma fonte de fortalecimento espiritual para todos os membros. Ao viver em harmonia, a igreja reflete o amor de Cristo de forma verdadeira, atraindo os que ainda não conhecem o Evangelho e fortalecendo a fé daqueles que já o seguem. A unidade nos torna mais fortes e juntos, com um só coração e voz, glorificamos a Deus de maneira plena e sincera. A mensagem de Paulo em Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 6, nos convida a viver em comunhão e apoio mútuo, refletindo o amor e o exemplo de Cristo em nossas atitudes. Somos chamados a suportar as fraquezas dos outros, agir com paciência e buscar sempre o que é bom para a edificação de todos, colocando de lado o egoísmo e vivendo para glorificar a Deus. Jesus nos ensinou, com sua própria vida, o significado de servir e amar.
E Paulo nos orienta a seguir esse exemplo em nosso relacionamento com os irmãos, especialmente com aqueles que estão mais frágeis na fé. A Bíblia é nossa fonte de sabedoria e consolo. Em cada página das Escrituras, encontramos a orientação que precisamos para viver uma vida de esperança e fé. Ao buscarmos o mesmo sentimento e propósito, glorificamos a Deus de forma unânime, demonstrando ao mundo o amor transformador de Cristo. A unidade na Igreja é um testemunho vivo do poder de Deus e uma maneira de fortalecer a fé de todos, permitindo que a comunidade cresça em graça e verdade. Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradecemos por Tua palavra, que nos orienta e consola em cada momento de nossa jornada. Ensina-nos a viver em união e a suportar as fraquezas dos outros, refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Dá-nos um coração disposto a servir e buscar o bem do próximo, colocando Teus ensinamentos acima de nossos interesses. Que possamos encontrar força e esperança nas Escrituras, sendo renovados diariamente em Tua presença. Ajuda-nos a ser instrumentos de Tua paz e a viver em harmonia com nossos irmãos, glorificando Teu nome com uma só voz. Senhor, concede-nos paciência e humildade, e que nosso viver seja uma oferta de amor a Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.